Estamos aí pregando o Evangelho, uma experiência muito boa de não viver só na teórica, mas na prática, né? De levar a palavra às pessoas e com isso incentivá-la a uma nova esperança, né? Que ainda há esperança, que dá paz, né? Para as pessoas, porque a Bíblia me fala que como crerão, né? Como eles vão de crer se não há quem pregue, né? Se não há quem vai até as pessoas. Então, o Evangelho, né, é ir de encontro, né, às pessoas cumprindo o mandamento, né, do id, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e levar as pessoas que, levando ela a crer que ainda há esperança para uma cura, uma libertação, uma mudança, uma transformação de vida, que ainda existe um Deus que ainda pode socorrer essas pessoas. Então, foram momentos aqui muito de experiências em que nós levamos mesmo a essas pessoas de casa em casa, cumprindo as experiências que os apóstolos, os primeiros discípulos, começaram na igreja primitiva. Então, está aí o mesmo exemplo que eles viveram, é o mesmo exemplo que nós devemos sempre viver nos dias de hoje, né? Que como crerão se não há quem pregue, e como eles aceitarão, né? Se a gente não for até eles, porque a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Se nós já estamos dentro do reino, dentro da palavra, dentro mesmo de uma vida de comunhão com Deus, nós devemos chamar aqueles que estão fora, que precisam de Deus. Então é uma experiência muito maravilhosa. E 3 coisas que você encontra lá quando você vai evangelizar. A pessoa é confrontada pela verdade, né? E pessoas também recebem a oportunidade de salvação. E a terceira coisa é que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dos corações da pessoa, fazendo o nosso primeiro passo, que o Espírito Santo de Deus nos concedeu. Uma das coisas que os anjos do céu desejam muito, né? Mas Deus deixou esse trabalho para a gente, né? De levar a palavra. E a segunda coisa é o Espírito Santo começa a trabalhar no coração deles para convencer eles, né? Ao arrependimento. Então eles são confrontados, né? No Evangelho das Boas Novas, ao qual Jesus deixou exemplo para a gente, que é esse maravilhoso e excelente e extraordinário oportunidade que Deus nos deu, a função, né, de ser instrumento nas suas mãos para o ministério da palavra. Amém? Depois dessa experiência de fazer evangelismo nas ruas, nós nos sentimos com a vontade e a alegria agora de adotarmos essa experiência, de fazer mais evangelismo, trazer o povo para a igreja, andar mais na comunidade, né? Nós tivemos experiência como do irmão Geraldo ali, que ele tem câncer na boca e está com isso e não consegue se livrar do vício. E essa é a dor que ele quer se livrar e não consegue. Nós convidamos ele para a igreja, ele agradeceu, disse que virá, né? Nós vamos acompanhar ele, não deixar ele jogado, sem esperança. E como se diz, Jesus disse que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então ele está oprimido, né, por esse vício, por essa dor que causou na vida dele, e agora ele está dependendo de uma palavra amiga, de esperança, e só Jesus pode curar ele, e nós vamos acompanhar ele a cada dia. E essa experiência nos trouxe também, junto com os irmãos andando nas ruas, como nós vimos muitas dores, né? Muitas pessoas sedentas da palavra de Deus, querendo ouvir uma palavra, as irmãs ali nós passamos, que até agradeceu para a gente passar e levar a palavra de Deus, mostrar, né, a nossa boa vontade de andarmos com o Senhor. Então,
Jesus nos chama só quando nós estamos fortes. Jesus nos chama quando nós estamos fracos, para que possamos ser fortes e para sermos discípulos. Né? Esse é o que Deus quer, que nós sejamos discípulos da palavra de Deus e fazermos mais discípulos. Então esse é o objetivo da igreja agora, a partir de agora, de fazermos mais discípulos. Eu estou na liderança da juventude aqui da igreja Avervamos São Carlos 3, juntamente com o irmão Valdinez, capelão. E esse é o objetivo nosso, a partir de agora, adotarmos essa ideia, essa experiência. Esse é o objetivo, né? Então nos deu, assim como se diz, mais vontade, mais experiência de como fazer o trabalho, né? Então, pode começar? Então, nós estamos aqui hoje no nosso último encontro, né? Nós nos reunimos depois de fazermos os evangelismos conforme nós tínhamos previamente planejado. E hoje a gente se reuniu aqui para fazer um balanço de tudo que aconteceu, o que a gente pode fazer para melhorar os próximos, né? O que a gente pode deixar para a igreja como ensinamento, o que a gente aprendeu desses encontros que nós fizemos. Eu saio muito realizada do nosso trabalho, entendo que eu tenho uma dificuldade muito grande em evangelizar, sou muito introvertida, então a minha maior dificuldade é chegar em alguém desconhecido e conseguir desenvolver uma conversa, é uma dificuldade muito grande para mim por conta da timidez. Então, eu vi que entre os meus colegas, né, alguns sobressaíram mais nessa questão de chegar e conversar, algumas pessoas tiveram assim, foram mais bem-sucedidas do que eu, no caso. Então, a minha maior dificuldade é essa, a questão da timidez. Eu percebi que, comparando com hoje, o que a gente fez nesse trabalho, comparando com o que a gente fazia antigamente lá na nossa juventude, a gente encontra uma dificuldade maior em acessar as pessoas. Por exemplo, na nossa juventude, a gente batia nos portões, chamava a pessoa de dentro da casa para poder conversar com ela. E hoje a gente tem essa dificuldade. Me parece que a sociedade ela se fechou um pouco mais. Então, o que a gente tinha de liberdade antigamente, eu acredito que hoje reduziu bastante. Então, o que eu pude perceber? Eu percebi que a gente falava com as pessoas que a gente encontrava na rua, na praça, as pessoas que a gente encontrava sentada, estava mais acessível. Mas eu entendi que a gente não queria invadir a privacidade das pessoas, batendo ali no portão, chamando, né, elas para conversar fora. A gente percebe também que as pessoas que dão a abertura para a gente conversar, as pessoas que se abrem para receber a palavra, elas aceitam de forma que percebe-se que estão sedentas, né? Nós tivemos casos de pessoas que já foram anteriormente convidadas para vir à congregação como membros da igreja, mas que não compareceram. Quando a gente cruzava com aquelas pessoas, a gente percebe que elas têm vontade de vir, elas até sentem que precisam daquilo, porém elas não têm força de deixar, de repente, de lado ali os vícios, deixar ali os prazeres que a carne oferece, né, para se separar do mundo e encontrar com o Senhor. Então eu percebi isso, esse foi o balanço que eu fiz do nosso trabalho, do nosso tempo aqui na igreja do São Carlos. E o nosso intuito é que a igreja siga com esse trabalho, né, que a igreja adapte para a realidade dos irmãos da congregação e que eles continuem tentando trazer a comunidade para dentro da igreja através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, e que todas essas pessoas que nós encontramos, de verdade, em algum momento elas venham até a casa do Senhor e elas tenham um encontro com Jesus.
Nesse último encontro nós finalizamos mais uma etapa, no qual foram 10 encontros, 5 nós estávamos aqui nessa igreja, preparando a igreja, e nos últimos 5 nós levamos Jesus de uma maneira prática para as pessoas. A igreja nos forneceu os panfletos, aqui tem o endereço da igreja, e a todo momento do evangelismo, nas ruas, nós direcionávamos essas pessoas para a igreja local. Nós entendemos que o ID, ela é um chamado, um convite para todos. E nesses últimos tempos, nós vamos percebendo que essa prática foi, de certo modo, reduzindo muito. Tanto que nós até encontramos irmãos, em Cristo que falaram, parabéns por essa iniciativa, por estar aqui. Mas, na verdade, nós vimos a carência de realmente fazer isso, de ser mais parecido com Jesus, de estar à mesa, de estar com pessoas caminhando. Jesus fazia isso com os seus discípulos. E Jesus, ele não via uma multidão, ele não olhava números, ele via pessoas. E isso falou muito forte no meu coração. Olhar para pessoas. Nós paramos em várias pessoas e algumas me chamam muita atenção. Uma delas foi um homem em um bar. Nós entregamos, convidamos para estar aqui à igreja hoje, e ele disse assim, tem que ir, né? Ele entendeu que ele tinha que decidir fazer aquilo, mas ele não fazia. E nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus, para incentivar, para direcionar, para trazer essas pessoas. Outra que me chamou a atenção foi uma mulher que, ao nos ver, ela estava varrendo a calçada, ela correu, fechou o portão e entrou. E passou um minutinho, ela abriu o portão e soltou um cachorro. Então nós encontramos isso. Mas Jesus também encontrou estes desafios. Então hoje nós entendemos aqui como grupo que precisamos continuar isso, cada um nas suas igrejas, cada um na sua realidade, mas nós deixamos aqui nesse lugar onde nós tivemos esses 10 encontros, a necessidade de permanecer e de acessar a comunidade. Nós entendemos que nós fomos chamados para ser luz, não tem como esconder a luz. Então, esse trabalho foi muito gratificante. A primeira parte foi lindo, foi um preparo para a igreja como liderança. E nessa última parte, não foi só para aquelas pessoas que foram tocadas, que receberam, nós também deixamos ali nas caixinhas de correios, nós oramos por pessoas. Uma mulher, uma senhora, ela estava com o portão trancado, e naquele momento eu falei, eu posso orar pela senhora? Ela de imediato abriu o portão, destrancou. São pessoas carentes, são pessoas sedentas que precisam de Jesus. E nós temos o remédio para essas pessoas que estão doentes, que precisam do Senhor. Então, na verdade, o que os céus precisa hoje é de mais pessoas que digam, eis-me aqui. Que diga, eu estou aqui, não só para fazer dentro da igreja, porque todos nós fazemos muito dentro das 4 paredes, mas o Senhor está nos chamando para ir além das 4 paredes. Jesus não era limitado a uma sinagoga, Jesus não era limitado a um templo, muito pelo contrário, Jesus estava nas ruas, suando, sujando seus pés de poeira, e nós às vezes queremos muito conforto. Então, esse projeto me fez refletir que muitos estão prontos para dizer, eis-me aqui dentro da igreja, mas nós precisamos dizer, eis-me aqui também, longe das 4 paredes. Missões se fazem sim com aqueles que contribuem, com aqueles que oram, mas também se faz com aqueles que se propõem a ir anunciar o Evangelho. E assim nós finalizamos